profetas, pastores, missionários, pregadores. Por quê? Qual a finalidade, afinal de contas, desses personagens que, desde os tempos mais remotos, são notórios na humanidade? Vamos à Bíblia. Aquela que nos dirige, que nos orienta, que nos mostra o rumo, a bússola de nossas vidas, para quem tem fé, e nós somos de fé. Eu quero falar hoje com você a respeito desse assunto. Por que profetas? A carta de Amós, no capítulo 3, no verso 7, nós vemos o Senhor Deus nos falar e nos mostrar uma faceta, um lado da sua vontade na terra. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus primeiro tem segredos a respeito da sua palavra e não abre espaço para qualquer um. Por isso que os sistemas religiosos, desde os tempos mais remotos, não prevalecem no sentido de comunhão espiritual. Há uma separação visível entre religiosidade e palavra revelada e verdades espirituais. Então, por que profetas? Por que pastores? Segundo aqui a palavra revelada em Amós, desde os tempos mais remotos, existem homens, existem mulheres escolhidos por Deus na face da terra. Para quê? Para que Deus revele os seus segredos, a sua vontade, para que o homem saia da escuridão espiritual, para que o homem conheça a verdadeira vontade do céu para a sua vida. Ou seja, Deus revela aos seus profetas, Ele fala aos seus profetas a sua vontade. A Bíblia, né, é a boca de Deus falando a nós. Vamos, por exemplo, a Jonas, um profeta nos tempos de Nínive. Havia um decreto fatal sobre esta cidade. Havia uma vontade divina, no sentido de que havia pecado, havia transgressão da vontade do céu naquela cidade e ela estava condenada a um decreto fatal. Deus levantou Jonas e determinou a ele que fosse lá para avisar e mostrar qual seria o decreto que estava por sobre aquela cidade. Jonas relutou em ir, criou uma série de obstáculos e a história nos mostra que ele foi inclusive engolido por um peixe muito grande, e por 3 dias permaneceu no ventre daquele peixe. A ciência diz que é impossível, a história diz que é impossível, o homem tenta dizer que isto não existiu, que isto é histórias, enfim, mas nós que cremos na palavra de Deus sabemos que isto aconteceu e realmente aconteceu. Os 3 dias de
Jonas nas entranhas do peixe nada mais é do que uma figura do que aconteceria com o Filho de Deus, o Messias escolhido, o Messias separado, aquele que veio, Cordeiro Imaculado, que veio para salvar a humanidade, para tirar o pecado do mundo. Por 3 dias permaneceu na obscuridade e no 3º dia ele ressuscitou. E através da palavra pregada e anunciada em Nínive de Jonas, houve uma mudança de situação. Elias, o profeta, que, segundo a sua palavra, descia fogo do céu, nos tempos do rei Acabe, foi um instrumento de Deus, um profeta de Deus, para declarar a vontade de Deus. Por 3 anos não chovia. Começou a seca a partir da palavra de Elias. Profetas têm autoridade na palavra. Profetas têm cobertura do céu sobre as suas vidas. Pastores, pregadores têm uma unção de Deus nas suas vidas para trazerem a vontade do céu para a humanidade, para encaminhar, dirigir, mostrar, ser bússola do mundo. Por isso, amados, nós temos autoridade. Você que é cercado dessa autoridade, cuida bem dessa autoridade que você tem, faça valorizar essa autoridade de Deus na tua vida. Como líder, como profeta, como formador de opinião, como homem, como mulher de Deus, escolhido por Deus para que a vontade de Deus se manifeste através da tua vida. Vamos ao fato. 3 anos não chovia na região de Israel e circunvizinhanças. Com certeza uma seca terrível. Naquele dia, Elias disse: vai chover. Por revelação divina. Avisou ao rei: se prepara, porque vai vir uma tempestade. Aos olhos de muitos, aquilo seria uma utopia, seria algo impossível de acontecer, mas aconteceu. A chuva veio, acabou a seca. A autoridade da palavra de Elias se manifestou em todo Israel e circunvizinhanças. Por quê? Porque Deus tem a sua boca, tem a sua palavra, tem os seus arautos na terra, que são os profetas, que são os pastores, que são os líderes espirituais. João Batista, não é? Moço separado por Deus, ainda no ventre da sua mãe, anunciava um batismo de arrependimento, preparando o caminho para aquele que viria, como ele mesmo dizia, o Cordeiro que virá tirar os pecados do mundo, através de João Batista, assim denominado pelos moradores da época. Ele estava lá no Jordão a batizar, a anunciar aquele que viria para libertar não só Israel, mas toda a humanidade do cisma do pecado, da maldição do pecado, para que o homem tivesse liberdade agora para reentrar na eternidade. João Batista, o profeta, que estava agora profetizando sobre as terras de Israel, há mais ou menos 400 anos que Deus não falava mais através de profetas. O último profeta a manifestar-se na região e para Israel fora há 400 anos atrás, Malaquias. Agora, Deus está prestes a trazer novamente o cumprimento da sua palavra. E João é o anunciador. Quando Jesus, agora com 30 anos, inicia o seu ministério, ele deveria que iniciar o ministério através
da palavra de um profeta que Deus estabeleceu na terra, João Batista. Quando entrou nas águas, João não teve dúvidas nenhuma. Porque João, embora parente de Jesus, primo, não tinha contato com Jesus, não conhecia Jesus. Sabia que era seu parente, mas não ainda tinha tido um contato visual. Agora, quando Jesus coloca os pés nas águas, certamente as águas tremeram. Porque o cumprimento da profecia iria se manifestar. O escolhido de Deus, o Cordeiro Imaculado que viria tirar os pecados do mundo, estava ali para ser batizado. João soube e sentiu a presença de Deus, porque ele era um profeta escolhido por Deus para esta missão. Jesus foi batizado, a voz confirmou no céu: este é o meu filho amado, aleluia, glória a Deus. E assim a história continua. Deus tem seus escolhidos da terra. Por que profetas? Por que pastores? Para que pastores? Para que profetas? Para que pregadores? Para que exatamente a vontade de Deus se manifeste na terra através da sua vontade. Porque Deus tem segredos que só revela aos escolhidos. Salmos 25, verso 14. Os segredos de Deus são revelados aos que têm intimidade com Deus. Profetas, homens, mulheres de Deus, escolhidos, pregadores, que têm cobertura espiritual, bem entendido. Os escolhidos, os que têm o sacerdócio santo, falam pela boca de Deus. Têm autoridade espiritual para falar em nome do Todo-Poderoso. Filipe, quando em uma região Deus precisava de um profeta, de um apóstolo, de um pregador, quando o eunuco da rainha de Candace, indo embora lendo o livro de Isaías, no seu coração queimava de que alguém lhe viesse explicar aquela palavra, Deus arrebatou Filipe de onde estava e o levou ao lado do carro daquele homem, que era um oficial importante daquele rei, daquele reinado de Candace. Filipe explicou a palavra foi revelada ao eunuco, e em seguida aquele homem aceitando a palavra, porque há uma prerrogativa para irmos para a eternidade através do conhecimento da palavra de Deus. Ele disse: já conheci a palavra, eis a água, o que importa de eu ser batizado? Filipe batizou, não é? Ao eunuco, e em seguida Deus o arrebatou de volta para uma nova missão espiritual. Ou seja, Deus tem propósitos através dos seus profetas da terra. Por isso, você que me vê e me ouve, saiba que homens de Deus, mulheres de Deus, profetas têm cobertura espiritual. Portanto, se submeta à vontade da sua palavra e seja abençoado na sua vida. 12 apóstolos, 12 homens que mudaram a história da humanidade. Tanto é que, através de Jesus, um dos maiores profetas da história, quando separou os seus 12 amigos para darem continuidade na sua palavra, até o calendário do mundo mudou. Porque a história muda quando nós viemos conhecer a palavra de Deus através de apóstolos, através de homens, através de mulheres escolhidos de Deus, de mensageiros da palavra de Deus, de profetas de Deus, de pastores do Senhor. Qual é a nossa missão? Anunciar a mensagem do Salvador, do Deus Todo-Poderoso. Lembre-se, se você é um escolhido de Deus,
está sob a autoridade do Senhor, há sobre você uma cobertura espiritual. Valorize a tua missão. Cuide do teu legado espiritual. Estabeleça uma conexão segura entre o céu e a terra e o teu ministério. Por isso, Deus te estabeleceu na terra. Que o Senhor te proteja e te abençoe. Que o teu ministério, que a tua vida seja fortalecida em Cristo Jesus. Você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Esta é a razão de haver profetas, pastores, pregadores, homens, mulheres cheios do Espírito Santo que anunciam as boas novas do Senhor.